Então, gente, vamos lá, vamos falar um pouquinho hoje com a turma do primeiro ano. Pessoal, força máxima, turmas de primeiro ano. Nós estamos no módulo 6. Esse módulo já faz parte da apostila de volume 2, tá? Volume 1 já foi encerrado naqueles gêneros discursivos e tipologias textuais. E aí a gente chega no volume 2 falando sobre a linguagem da internet. Que linguagem é essa da internet? Que tipos de mudanças essa linguagem trouxe para o cotidiano? Quais são as diferenças na maneira de escrever que eu tenho numa prova e que eu tenho no WhatsApp, num grupo de amigos? Então a internet ela é hoje uma realidade e essa realidade alterou a forma como nós nos comunicamos. Então vários livros, vários autores, vários pensadores sobre tecnologia, um deles, o mais famoso, é um indivíduo chamado Pierre Levy, um francês, uma das obras mais consumidas no mundo para entender sobre tecnologia e educação, uma obra chamada Cybercultura. E o Pierre Levy fala um pouco lá na sua obra sobre a questão de como a educação ela passa a ter interferências dessa era digital. E uma das coisas que a gente pode dizer é que a internet modificou nossa forma de nos comunicar. A gente se comunica hoje de uma maneira mais dinâmica, mais rápida, em tempo real, e tudo isso é um benefício e ao mesmo tempo também traz consequências. Algumas características são bem marcantes no cotidiano da juventude. Nós chamamos essa modificação, tanto na maneira de escrever, quanto na maneira de trocar mensagens, de revolução digital ou revolução 4.0. Se você ouvir falar, inclusive isso está muito ligado à geografia, está muito ligado à história, está muito ligado à sociologia. Você ouvir falar em revolução 4.0, é uma revolução que está interligada à questão da tecnologia. E quando se pensa em comunicação, quando a gente pensa em de que maneira a sociedade se comunica, é importante que a gente entenda que todas as formas de comunicação que a gente estabelece é uma linguagem. O professor de matemática, quando ele está dando aula e utiliza símbolos, e utiliza conjuntos, e utiliza elementos, ele está trabalhando com uma linguagem matemática. Quando eu trabalho com redação, eu também estou trabalhando com uma linguagem, eu também estou trabalhando com um código. E esse mesmo código também é aplicado na internet e com usos e funções às vezes diferentes, mas é o código. Ou seja, independente da maneira que seja feita, as pessoas precisam de códigos para estabelecer processos de comunicação e de construção de conhecimento. Então, a comunicação ela é um mecanismo que traz o conhecimento e que nos caracteriza como humanos. Sempre que há uma mudança muito grande na maneira como a sociedade se comunica, isso vira uma revolução. A primeira revolução da comunicação, de que a gente se dá conta, de que a história nos dá conta, a primeira é a criação da escrita, né? A criação da escrita, depois numa determinada forma, a criação do alfabeto, a prensa, lá por Johannes Gutenberg, e por último, a revolução digital, que é essa que a gente vive hoje, que é pensar que eu posso escrever, eu posso estudar, acumular conhecimento, acumular mesmo, colocar um conhecimento sobre o outro, um conhecimento sobre o outro, e não precisar do papel. Então, a revolução digital, ela faz isso. E aí a linguagem vai se modificar. A linguagem, ela vai ser mais dinâmica também, acompanhando esse mecanismo que essa tecnologia representa. Alguns aspectos muito importantes sobre essa mudança na maneira como nós nos comunicamos e em relação à linguagem da internet, aparecem essas alterações linguísticas. Nós vamos nos dar conta de que essas alterações linguísticas nos afetam, primeiro, pela quantidade de abreviações. Então, há uma quantidade de abreviações de termos quando nós usamos algum mecanismo digital para a gente se comunicar, abreviações de termos, redução mesmo, porque essa redução de termos, essa redução de palavras,
esse KD, né, bota só o C e o D, isso é um mecanismo para acelerar essa escrita de maneira que ela possa se aproximar, ela possa tentar simular a fala. Como a fala é muito rápida, como a linguagem oral ela é dinâmica e a tentativa da linguagem digital é reproduzir essa fala, é reproduzir esse contato, então a abreviação e a redução de termos, ela acaba sendo uma consequência dessa linguagem, dessa revolução. Esse mundo moderno, esse mundo em que as pessoas veem a tecnologia como uma forma de otimizarem o tempo, se reflete nessa linguagem abreviada. A otimização do tempo, como eu acabei de dizer, então essa linguagem essa comunicação que vai ser em tempo real e vai ser disseminada para um monte de pessoas ao mesmo tempo, ela otimiza meu tempo, então ela é um elemento que facilita a nossa vida. Então é uma característica também da linguagem digital. Expressividade da pontuação. Uma das coisas importantes que a revolução digital trouxe é dar à pontuação uma importância enorme. Nunca usamos tantas exclamações, interrogações contínuas, reticências para mostrar que a ideia continua, para mostrar que a gente está esperando uma resposta. Então a pontuação engraçado é que na literatura, se a gente fizer uma comparação aqui, quando a gente pega alguns períodos literários, por exemplo, como o romantismo, e coloca um texto de um escritor romântico, a gente vai observar que um escritor romântico utilizava bastante a pontuação também para que aquele texto dele mostrasse muitos sentimentos, mostrasse de alguma forma, ó, minha amada, ó, que tristeza morrer amanhã. Então eles faziam uso de exclamações, reticências, interrogações contínuas, para que com isso, para que essa pontuação muito evidente tentasse traduzir o aspecto emotivo. Interessante que a gente está falando de romantismo é século XIX. A gente passa 2 séculos e na era digital, em plena comunicação, a internet, na modernidade, traz isso de volta. Então o texto que a gente usa na linguagem das redes sociais, ele também é carregado de expressividade na pontuação. Então essa pontuação, ela compõe a mensagem de modo a traduzir o nosso estado emotivo. Também muitas associações fonéticas. Algumas linguagens da internet, elas têm associações de sons, né? O kkk para simular o riso, criando inclusive a onomatopeia. Então essas relações, hoje a gente tem aí as figurinhas, né? As figurinhas que vão pegar expressões que a gente usa do dia a dia, tipo, a que ponto chegamos? E aí você coloca ali uma figurinha com o motorista perguntando a que ponto chegamos. Então passa a linguagem, isso é dinamismo linguístico mesmo. É mostrar que a maneira como a gente usa o nosso idioma, como a gente se expressa, está relacionado ao momento em que o indivíduo vive. Isso é claro, né? Então, as associações fonéticas, para tentar o KD, né? O CAD, o C e o D, o VC, essas reduções e essas associações de som, elas também vão dar a essa linguagem uma rapidez. E essa marca de oralidade, que é a própria agilidade, essa necessidade de escrever tão rápido quanto se estivesse conversando com uma pessoa. Beleza? Vamos para a segunda parte. Vamos lá, pessoal? Olha só outros aspectos importantes quando nós falamos de linguagem da internet ou linguagem digital também. Com a internet, com essa era digital, nós passamos a usar o que a gente chama de linguagem icônica. Mas não sei, o que é uma linguagem icônica? É quando a linguagem ela vai assumir um papel de símbolo. Então a internet ela trouxe muitas vezes uma forma de me expressar, uma forma de me comunicar com as pessoas, em que ao invés de eu usar a palavra, eu uso um símbolo, uma representação. Isso começa lá com os emojis.
né? Os emojis, eles começam ali de uma maneira bem simplória, usando fragmentos mesmo da digitação, depois ganham formas, vão virando aqueles sóizinhos. Isso fica tão importante, o emoji fica tão importante, que todo ano o dicionário da Oxford, ele elege a palavra do ano. É uma eleição que é feita no meio jornalístico, no meio publicitário, em que se elege a palavra que meio que resumiu aquele ano, tá? E em 2015, se não me engano, em 2015, a palavra eleita pelo dicionário da Oxford não foi uma palavra. Pela primeira vez, esse dicionário, e a gente está falando de um dicionário internacional, que visualiza a palavra que expressa os sentimentos do mundo. Esse jornal já elegeu palavras como globalização, já elegeu palavras como paz, como igualdade, mãe, amor, justiça, liberdade. Ele elegeu um emoji, aquele emojizinho da carinha sorrindo, do feliz. Por quê? Porque foi praticamente a palavra mais usada em circulação mundial naquela época. Então o emoji, ele é uma constatação de como essa linguagem, que é icônica, porque ela não é uma palavra, ela é um símbolo, ela tem sido usada como mecanismo para substituir a palavra mesmo, a palavra verbal. Isso é bom? Isso é ruim? A gente não está aqui preocupado se isso é bom ou se isso é ruim, mas isso é um fato. Isso é um fenômeno social que não acontece só no Brasil, tá? É claro que no Brasil talvez aconteça muito, os brasileiros usam bastante a internet e as figurinhas principalmente. Então o emoji, ele evoluiu para figurinha. Então hoje a gente tem a figurinha, que é praticamente um mecanismo que nós usamos, e o que ele faz? Substituir a palavra. Só tem que tomar cuidado, porque quando a gente vai começando a substituir a palavra por figurinhas, por emojis, talvez seja um mecanismo de desconstruir a nossa própria capacidade de nos articularmos. Talvez seja um mecanismo de, ao longo do tempo, emudecermos as pessoas de maneira tal que elas não consigam mais se expressar a não ser por essas imagens. Um pouco parecido lá com o Homem da Caverna. Olha que coisa interessante. Um pouco parecido com aquele homem lá da caverna, que ainda não tinha linguagem, ainda não tinha escrita, tinha uma linguagem, mas não tinha uma escrita, não tinha uma palavra e precisava do desenho, né, nas paredes da caverna para tentar se comunicar. Então hoje, né, as escritas rupestres, talvez, se os homens não prestarem atenção, nós podemos estar voltando para esse cenário. E o mais interessante é que tudo isso é feito de modo a parecer que é ótimo, de modo a parecer que é tudo muito natural. Mas eu acho que é uma coisa que vocês deveriam pensar bem. Eu ano passado fiz até um tema sobre isso. Eu acho que é importante você lembrar que toda e qualquer construção de todos os conhecimentos, seja de matemática, de física, de química, seja de geografia, todos os conhecimentos do mundo foram escritos e pensados em linguagem escrita. Então, sem linguagem escrita, não há como o homem fundamentar seu pensamento, fundamentar seu conhecimento, tá? Então, as figurinhas trazem uma coisa que a gente gosta muito, o humor, o deboche. A gente faz figurinha de todo mundo, faz figurinha do professor, faz figurinha do diretor, faz figurinha do filho. Então é interessante, mas é importante que a gente saiba que esse tipo de comunicação ela é legal, mas ela não precisa substituir a palavra. Eu sei usar o momento da figurinha, eu sei o momento de usar a palavra. Porque senão aí no momento que eu tenho que fazer uma prova, que é dissertativa, no momento em que eu tenho que montar uma redação, talvez me falte a habilidade com as palavras, porque eu simplesmente fui substituindo palavras por imagens, né?
Importante também que com essa tecnologia digital, a mudança nessa nossa postura, ela veio trazer um leitor com papel mais ativo. Ou seja, o que eu quero dizer? Quando eu estou ali na internet lendo uma revista, lendo um conteúdo, além de ler, que é o meu papel passivo, eu também posso construir. Eu deixo minha impressão, eu corrijo uma informação, eu acrescento algo no texto que já estava ali. Ou seja, eu pego um outro autor que tem uma visão daquele assunto, com outra perspectiva, e acrescento, e a internet, o Enem, inclusive, já pediu questão sobre isso. Com isso, nós criamos o hipertexto. E o que quer dizer o prefixo hiper? Lembrar que hiper quer dizer grande, hiper quer dizer abrangente. Então eu não tenho apenas o texto mais. Olha o que a internet faz. A internet transforma algo numa dimensão menor, numa hiperdimensão. Então o texto passa a ter uma dimensão enorme, tão enorme quanto a própria tecnologia. Então eu tenho um texto que não precisa ser mais escrito por uma única pessoa, um texto que não é mais produzido por um único autor, mas que vai dentro daquele texto trazer outros autores, trazer outras visões, e com isso nós temos o conceito novo de um texto dentro de outro texto. Um autor com vários outros autores contribuindo para aquele texto, contribuindo para aquela mensagem. Esse é o conceito de hipertexto. E o mais interessante, eu não preciso fazer a leitura desse texto de um modo linear. O que é um modo linear? Início, meio e fim. O hipertexto, ele pode ser lido, esse texto, com várias outras referências, com vários outros autores dentro dele. Ele pode ser lido de diversas maneiras, tá? Eu não preciso ler início, meio e fim. Eu posso ler aquelas várias caixas de texto que vão aparecendo do lado daquela pesquisa que você faz e que vai direcionando você. O ruim também, o lado negativo disso. Muitas vezes a minha inexperiência, a minha falta de maturidade acaba fazendo com que eu não leia nada e que eu fico disperso, porque me leva para um lado, me leva para outro, e eu acabo saindo dali sem construir nenhum conhecimento. Eu tenho tanta informação, tanta oferta, igual quando a pessoa chega num restaurante que vai se alimentar e é self-service. Tem tanta comida, tanta coisa diferente que a gente não consegue escolher uma só. A gente vai botando, e quando vê você não vai dar conta daquilo e você acaba que praticamente tem quase tudo o mesmo gosto. Então toma cuidado, porque a internet está ali para ser um espaço para você navegar. Daí a ideia de navegar é porque é grande, mas tomar cuidado que a navegação, se não for cautelosa, ela nos afoga, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? E então o conceito de hipertexto é muito importante para essa aula, tá bom? Esse texto que não é construído por um indivíduo só, que pode ter ali diversos indivíduos dando contribuição para esse texto, essa leitura que não é mais passiva, eu não preciso apenas consumir o que já está escrito, mas posso interagir também. E além disso, ou seja, esse hipertexto vai ter uma produção coletiva. E além disso tudo, com a internet, com a era digital, o que aconteceu foi o surgimento de uma imprensa digital. Essa imprensa digital que vai se manifestar na sociedade, e a gente vai ver blogs, a gente vai ver sites. Então é interessante pensar que antes eu tinha, para ter notícia, eu precisava ou do jornal da televisão ou do jornal escrito, e praticamente esses jornais, essas revistas, dominavam as informações e dominavam
dominavam a opinião pública. No momento em que vai surgindo o espaço digital, eu posso ter outras vozes, eu posso ter outros olhares, além desse que é o tradicional. Então a imprensa digital ou a imprensa cibernética, ela também é uma contribuição que vem com a era digital e é um mecanismo de ampliar a linguagem da internet também. Gente, então, importante, além disso tudo que a gente está falando, da revolução digital, do espaço cibernético, algumas produções de textos digitais, elas já são bem conhecidas nossas. Então, hoje virou uma profissão ser digital influencer, ser um blogueirinho, uma blogueirinha, virou uma profissão ter seguidores no Instagram. Então, essa influência que a tecnologia exerce sobre as pessoas, ela vai ficar, acho que para sempre, isso não vai mudar. O que vai mudar são as modas e as maneiras como nós criamos essas interações. Mas algumas das produções digitais, dos chamados gêneros digitais, acho que o mais interessante deles é o blog. Hoje existem blogs muito importantes, e o blog é o quê? O blog é uma escrita pessoal. O blog, ele faz mais ou menos o trabalho do que antigamente era o nosso diário. A gente escrevia ali a nossa vida, falava como... Então o blog, ele é mais ou menos isso, é um diário pessoal, mas que a gente torna público, que a gente divide com as pessoas. E é muito interessante. Tem gente que tem blogs muito interessantes. Então, mas o blog se caracteriza por um texto, normalmente por um espaço normalmente híbrido. Você pode ter ali escrita, mas também pode ter imagem. Então ele pode ser um texto de aspecto híbrido e ele vai dividir experiências pessoais. Então se eu tenho um interesse, sei lá, em falar sobre eu sou mãe de uma criança autista e quero compartilhar com as pessoas que também têm filhos com essa síndrome, as minhas experiências, o que deu certo, eu vou ali e crio esse espaço. E o que vai acontecer? Um monte de mãe que provavelmente também vivencia essa experiência e não tem muito com quem compartilhar suas dores, suas conquistas, vão se identificar com esse blog e vão passar a criar ali uma comunidade de interesse. Muita gente com isso teve uma projeção enorme e acaba sendo patrocinado. Agora, é claro que para ter um blog patrocinado, você tem que ser uma pessoa que consegue concentrar interesse naquilo que você escreve. Você tem que ser uma pessoa e dá trabalho manter um blog. Porque, com a característica do blog, uma das características é a constante renovação de conteúdo. Então, o indivíduo tem que escrever, tem que ser atualizado, o indivíduo tem que colocar coisas de interesse público. Então o blog é hoje, talvez, dentro desses gêneros que surgem com a internet, um dos mais proeminentes, tá? O fórum também é muito interessante, porque o fórum, e aí só pelo nome fórum, você já percebe que ele tem uma proposta de debate. O que é o fórum? O fórum é um canal ou um espaço virtual em que pessoas com diferentes experiências vão se juntar para fazer uma interação. O fórum é um espaço coletivo. O blog, ele é individual. A pessoa vai lá, faz o blog, bota lá e aí acaba atraindo seguidores, acaba atraindo pessoas. Mas o fórum, a proposta do fórum já é ser um espaço de interação coletiva. E naquele fórum ali as pessoas vão deixando suas opiniões, suas impressões. Não precisa ser no mesmo momento. Eu posso ir lá e colocar uma participação e aí eu vou trabalhar, depois eu vejo o que as pessoas disseram. Mas é bacana, em espaços universitários, o fórum é muito interessante. Por isso que você vai falar assim, Fórum Econômico de Davos, Fórum sei lá o que ambiental. É porque sempre que você ouvir a ideia de fórum, é um lugar que privilegia ideias, discussão de ideias, né, reflexões importantes e tal. Então o fórum é muito legal e dá para fazer
diversos tipos de fórum sobre literatura, sobre questão ambiental, sobre economia, sobre moda, sobre o que você quiser. Assim como o blog, né? Ele promove então a interação. O e-mail é um gênero também é um gênero digital que é mais sério, né? O e-mail é o mais sério deles. Inclusive, o e-mail tem um aspecto documental. O e-mail é um documento. Ele pode ser um documento individual ou coletivo. Então, a minha empresa, eu trabalho nela, tem um e-mail corporativo. As informações que a diretoria e a hierarquia estabelece ali um mecanismo de comunicação com todo mundo. Então, se eu recebo um e-mail e ali está dizendo o horário que eu tenho que dar aula e tal, e eu não faço isso, é porque eu infringi uma regra, que é a regra de comunicação. É minha obrigação saber isso, tá? Então, assim, o e-mail é um documento. Por quê? Porque eu fui notificada por e-mail. Então, o e-mail é muito importante hoje e ele é um elemento de caráter documental. Tanto que esse foi e-mails, né, interceptaram e-mails da Hillary Clinton na época da eleição dela, para poder ter acesso a informações sobre ela e interferir no resultado das eleições. Então, o e-mail é uma das produções digitais mais importantes, e ele veio substituir documentos mesmo, né? Documentos em papel. Você hoje não precisa receber a fatura do cartão por papel, ele vai te mandar por e-mail, vai te mandar um contrato por e-mail. Então ele vem substituir mesmo essa relação com o papel, até por uma questão ambiental. Então é bem bacana pensar nisso. E o chat, que hoje em dia já não usamos tanto o chat. Em alguns países ainda é bastante comum o chat por N razões, por razões políticas, por razões de envolvimento em ações meio que ilegais, mas o chat é aquela sala de bate-papo mais informal e que normalmente se caracteriza por pseudônimo. O indivíduo não precisa entrar ali com o nome dele, ele entra com pseudônimo, então você tem uma dificuldade de identificar essa pessoa e quais são as intenções dela ali. Então hoje o chat, pelo menos no Brasil, ele tá meio que assim, né, largado. E o WhatsApp, hoje você tem o WhatsApp que faz os grupos de WhatsApp, né, que são feitos para dar problema, os grupos de WhatsApp da escola, da família. Você tem hoje o Instagram, que é uma vitrine para o mundo, é o Instagram. O Instagram é hoje talvez um dos lugares, uma das plataformas de maior visibilidade. Todo mundo que tem um negócio quer estar no Instagram. Todo mundo que tem uma ideia quer ir para o Instagram. Ele virou uma plataforma de gerar oportunidade de ganhar dinheiro. Então, e aí você vai buscando o quê? Seguidores, né? Faz qualquer coisa para se ter seguidores. E o Facebook, que também ainda a maior plataforma. Então, e hoje tem o Facebook e o WhatsApp são a mesma empresa. A gente precisa colocar na nossa cabeça, YouTube, que todo esse universo digital são empresas. Google é uma empresa, YouTube é uma empresa, Facebook é uma empresa. E embora pareça que seja gratuito tudo que está ali, na verdade não é, tá? Então, o espaço digital é um espaço muito interessante, mas é um espaço de muita influência no comportamento das pessoas e que acaba em algum momento esses seus dados, essas suas informações que a gente clica aceitando tudo e permitindo tudo, acaba indo parar em outro lugar, tá bom? Então, nós acabamos o nosso módulo 6. É um módulo pequeno, mas é um módulo interessante. Na apostila tem alguns exercícios sobre isso. Vale a pena fazer. A gente se encontra na próxima. Beijo para todo mundo.